Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o exame de qualificação da UERJ que está chegando em agosto e eu resolvi gravar isso a pedido de alguns alunos meus que queriam saber como ficaria a resolução dessas provas passadas. E aí eu resolvi fazer esse recorte até 2019, que é o período que está lá no site da UERJ. Então eu vou resolver todas as questões aí dos exames de qualificação passados e dos exames únicos também que a gente teve pela época aí da pandemia. Então vamos começar aí pela questão de número 2, que é uma questão que vai falar sobre o cortisol, que é um hormônio muito importante na questão do estresse e que vai provocar várias alterações. Também um hormônio importante como anti-inflamatório, a gente vai ter o uso dele, né, os corticoides na medicina. Mas aqui ele fala mais especificamente que para a liberação desse hormônio são necessários estímulos de outras glândulas. Então ele quer falar qual seria uma glândula necessária que precisa enviar um sinal para que haja a produção do cortisol. E a resposta aqui pra gente só pode ser pituitária. Pituitária é um outro nome dado à glândula mestra, a hipófise. Aqui está a principal dificuldade dessa questão. Muitos talvez até lembrassem de hipófise, lembrando do CRH, que vai ser produzido lá no hipotálamo, para depois a gente ter a produção do ACTH por parte da adenohipófise, que esta estimularia então as suprarrenais a produzir o cortisol. Então, em tese, a gente não teria nenhuma outra aqui para confundir, porque timo não é glândula endócrina, pineal só tem a produção da melatonina, aquela que vai levar ao sono, e tireoide vai produzir T3, T4 e calcitonina, ambas as quais não tem nada a ver com o cortisol, tá? Mas realmente podia ter usado um nome um pouquinho mais moderno, né, UERJ, mas ficou dessa forma. Então vamos avançar aqui agora para a questão de número 36, que era uma questão muito interessante, que falava sobre o desempenho das atividades físicas por parte do tecido muscular. E falava que a ação da creatina no músculo decorre da disponibilidade de um determinado material. Lactato, fosfato, mioglobina e hemoglobina. Vamos tirar aquelas que realmente não fazem sentido. Quando a gente fala de mioglobina e fosfato, fazem um quê de sentido, no sentido que mioglobina fica no músculo, o fosfato vai ser importante, por exemplo, na presença do ATP. Então a gente já podia tirar o lactato, porque o lactato é produzido como consequência da produção de energia, então não é necessário para, e sim um resultante. Isso quando não há disponibilidade de oxigênio, porque a gente faz a fermentação lática. A hemoglobina também não é boa, porque a hemoglobina fica no sangue e não no músculo, então para aqui a gente não vai fazer muita diferença. Agora, quando ele fala de creatina, a resposta aqui só poderia ser fosfato. Por que fosfato? Fosfato vai se juntar à creatina, criando a chamada fosfocreatina, que vai levar aí ao armazenamento de energia. Como é que funciona a produção energética no músculo? Qual é o primeiro, tá? Primeiríssima reserva que a gente tem? É o ATP livre. Então a gente sempre tem ATP disponível ali. Depois que esse ATP acaba, a gente vai formar muitos ADPs. E aí que entra na jogada a fosfocreatina. O que a fosfocreatina faz? Ela é associada a um fosfato, vamos botar aqui a CREA, e ela libera esse fosfato, e esse fosfatinho livre aqui vai se juntar a quem? Ele vai acabar se juntando aos outros dois fosfatos que estão conectados a uma adenosina. Isso que a gente desenhou aqui, ó, que está faltando, é o chamado ADP. Então, juntando o ADP com o fosfato livre, a gente vai ter como resolução, como formação, o ATP, ou seja, eu formo mais ATP. Essa disponibilidade é muito importante, por isso tem muita gente que toma creatina para fazer exercício lá na academia. Dá um ganho de força muscular mais quesito explosão. É pequena, tá? É de 8 a 10% a mais, aí se você for comparar o peso que você aguentaria. Mas para alguns já é suficiente. E qual seria o terceiro ponto, o terceiro caminho aqui? Aí no terceiro caminho depende. Com oxigênio, a gente faz respiração celular. Sem oxigênio, a gente faz fermentação. E a gente vai ver que tem outras questões que vão trabalhar com isso. Vai depender muito do qual é o tipo de músculo que a gente está falando. Se tiver um predomínio de fibras vermelhas, que são ricas em mioglobina, a gente vai ter essa mioglobina roubando oxigênio do ambiente, perdão, do ambiente do sangue. E aí com isso esse excesso de oxigênio é usado para fazer respiração.
Se for mais rico em fibras brancas, que não tem hemoglobina, provavelmente esse músculo não vai ter muito oxigênio, então eles vão partir para fazer a fermentação lática. Tem prós e tem contras, tá? A fibra vermelha vai ser muito importante para exercícios de longa duração, como uma maratona, enquanto que a fibra branca vai ser mais importante quando a gente falar de exercícios de curta duração, onde há necessidade de força, tá? Então aqui, por isso, nosso gabarito não poderia ser mioglobina, porque ele estaria falando de obtenção de oxigênio, ele está falando associado ao caso da creatina, e aí ao fosfato. Vamos lá para a questão 37, está logo em sequência, fala que a atividade humana provoca diversos impactos ambientais e cita a camada de ozônio associada à extinção de várias espécies de anfíbios. Aqui é importante que vocês entendam o seguinte, anfíbio tem uma peculiaridade. Eles vão ser seres muito sensíveis e que vivem entre o nosso querido rio, lago, lagoa, corpos d'água, água doce aqui, e o ambiente terrestre. E ali ele quer entender o que torna esses anfíbios adultos particularmente sensíveis a essa alteração atmosférica da camada de ozônio. Lembrando que a camada de ozônio tem como objetivo filtrar a radiação ultravioleta. Então, sem a camada de ozônio estando muito presente, vai passar mais radiação. Isso afeta as nossas células epiteliais. E no caso dos anfíbios é ainda mais drástico porque eles têm uma pele fina e úmida, necessária para a respiração cutânea destes. Por isso o nosso gabarito aqui seria a letra C. Circulação dupla eles têm, mas ainda é uma circulação muito ruim, na qual há mistura de sangue e não tem nada a ver com a camada de ozônio. Digestão simples, não sei apontar exatamente o que ele quis dizer com essa digestão simples. A gente já tem vários órgãos digestivos aqui, eu diria que não é tão simples assim. Excreção ureotélia, sim, eles excretam ureia, mas também não é uma razão para o fato da gente ter esse resultado. Então aqui a gente vai acabar observando que novamente o gabarito seria a letra C de casa. Vamos avançar agora um pouquinho para a questão 39, que vai falar aí que pesquisas recentes acabaram estudando algumas células de epiderme das larvas de peixe zebra e viram que são capazes de se dividir sem que haja uma duplicação do material genético. E aí a gente já tinha que lembrar, como assim sem que haja duplicação do material genético? Isso aqui era importante para a nossa questão e para o nosso gabarito. Por quê? A duplicação do material genético é a replicação que acontece durante a fase que a gente chama de fase S. E aí depois ele fala que a ausência da duplicação nessa redução do genoma de várias células é explicada por uma modificação em uma das fases do ciclo celular. Essa fase denominada, em tese, o que eu queria de resposta era a fase S. Só que é importante entender que a fase S faz parte de uma outra fase, que é a intérfase. Então vale lembrar que a gente tem duas fases. A intérfase, que é dividida em 3 subpartes, G1, S e G2, e a gente tem a fase M, que vai ser dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essas são as fases do ciclo celular. Em relação a G1 e G2, são fases de crescimento celular, por isso G de growth, enquanto que a fase S vem da síntese de DNA. Na fase mitótica, que 3 delas aparecem aqui, prófase, metáfase, anáfase e telófase, só estaria falando a telófase aqui, a gente já tem a divisão propriamente dita. Como ele falou que há uma falha na duplicação do material genético, isso está acontecendo na preparação para a divisão propriamente dita. Então está acontecendo na intérfase, tá bom? Agora vamos seguir com a nossa provinha. E a gente vai aqui para a questão 44, que vai fechar essa prova, que falava sobre um conceito muito interessante que era a criação de um híbrido natural, que acontece aqui com a criação do limão, que a gente chama de limão Tahiti. Ele é uma mistura aí do limão galego com limão siciliano. E o que acontece aqui? Basicamente, a gente tem espécies com números diferentes de cromossomos. Vamos supor que o limão siciliano tem 2N igual a 46, igual a gente. Enquanto que o limão galego, esse vai ter 2N igual a 44. Eventualmente, quando eles forem conectar e formar um novo indivíduo, o próximo indivíduo diploide, lembrando que plantas têm um ciclo de vida haplodiplo bionte, vai acabar formando um indivíduo que é 2N igual a 45. E por ser 45, por ser ímpar, ele vai ser infértil. E ao ser infértil, a gente poderia acabar entendendo aqui que este tipo de limão nem vai apresentar semente. Como está aqui na imagem, e para quem nunca reparou, sim, ele não tem semente. Agora, ele fala, a ausência de semente no limão Tahiti é explicada principalmente por dificuldades na realizão de qual processo? O processo aqui, importante vocês entenderem, é que por ser ímpar, na hora de fazer a meiose, onde eu faço os pares de cromossomo que depois vão acabar se separando, eu não vou ter isso acontecendo, porque eu vou ter um a mais. E este indivíduo, esse cromossomo, indivíduo é ótimo, perdão, esse cromossomo aqui que não tem par, ele impede
que haja todo esse processo. Conclusão, não há uma anáfase, não há uma separação dos cromossomos homólogos, o que ocorre na anáfase 1. E aí a resposta está aqui na letra D. Então ela é infértil porque há um pareamento, uma falha, né, no pareamento adequado dos cromossomos homólogos, tá bom? Agora vamos seguir para o segundo EQ de 2024. Então vamos voltando agora os anos. Aqui a gente tem duas questões, salvo engano, 3 questões no texto base. Foi um ano atípico, né? Normalmente não cai muita biologia no texto base. Mas a primeira, ela é bem direitinha, ela fala sobre o Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, um filmaço, para quem não viu, veja. Tá? E pergunta aí a partir desse textinho. Em Jurassic Park, a vida das espécies de animais extintos no passado do planeta Terra é recriada por meio da engenharia genética. A existência histórica dessas espécies é comprovada pelas pesquisas no seguinte campo da ciência. Aqui, a gente só poderia marcar paleontologia, gabarito letra D. Climatologia, estudo clima. Mineralogia, estudo os minerais. Etologia, estudo comportamento. Então, paleonto aqui seria a nossa melhor resposta, que é o estudo dos fósseis, os quais foram necessários para que a gente entendesse a existência desses animais, aí, desse grupo dos dinossauros no passado, na história deste planeta. Vai dizer que se aqui tivesse evolução também caberia essa resposta, mas eles botam aqui paleontologia justamente para não deixar muito na cara o gabarito. Vamos lá para a questão de número 3 dessa prova, que vai dizer aí, para o funcionamento da célula, unidade fundamental da vida, é necessário que partículas carregadas se desloquem entre os meios intra e extracelular. Esse deslocamento acontece entre túneis denominados canais iônicos. Então, em relação a esses canais iônicos que a gente está observando aqui, a gente precisa entender, são canais de transporte de minerais. E eles perguntam que esse processo, onde a gente vai ter uma troca ali acontecendo, ocorre por causa de uma diferença entre dois fatores do meio intra e extra. A gente está falando aqui de massa, temperatura, potencial elétrico e pressão hidrostática. Eu não gosto de nenhuma delas. O correto é que seria uma diferença de concentração de íons. Esse seria o melhor. Só que a gente tem o mais próximo do gabarito, que seria potencial elétrico. Por quê? Esses íons, como eles são íons, então tem uma carga positiva, ambos, tanto o sódio quanto o potássio, que vão participar aqui desse processo, a gente vai ter uma diferença no potencial elétrico, porque eles vão manifestar uma diferença na concentração de elétrons. Isso deixa um lado da membrana positivo e um lado da o outro lado da membrana, negativo. Lembrando, aproveitar para a gente lembrar isso, que é um conceito sempre muito importante. Quando a gente fala de membrana, qual é o potencial de repouso? Qual é o potencial clássico? A gente vai ter aqui no meio intracelular, comparado ao meio extracelular, um acúmulo de sódio do lado de fora, o que deixa o ambiente positivo, enquanto que eu vou ter um acúmulo de potássio, principalmente, dentro, o que torna ele negativo. Não é nem que o potássio seja negativo, é que ele é menos positivo do que o sódio, por isso que a membrana fica negativa. E vale dizer que não tem só potássio aqui dentro, também tem sódio, só que eu vou ter uma grande quantidade de potássio e pouco sódio, e o lado de fora vai ter muito sódio e pouco potássio, criando essa diferença no potencial elétrico. Mas tudo é causado, em tese, pela diferença na concentração desses íons, tá? Só uma questão um pouco mais confusa, ao ERJ dá dessas, às vezes o texto você precisa entender melhor para conseguir chegar à sua resposta. E vamos lá para a última questão aí do texto base dessa prova, que é bem mais direta. Ela fala aí que a cadeia alimentar é um exemplo de relação trófica em que parte da energia dos seres vivos é transformada e cada etapa em sua forma mais organizada, o calor. Esse tipo de transformação metabólica limita a energia disponível, principalmente para o seguinte nível da cadeia alimentar. É uma pergunta que ela já fez lá em 2019, que é basicamente o quê? Qual é o nível aí da cadeia trófica que tem menos energia? Ou seja, quem é que vai ter mais dificuldade de obtenção de energia? E é sempre o nível mais superior, porque a cada passagem de nível trófico, a cada passagem de energia de um nível para o outro, a gente tem uma perda substancial de energia. Sobra, em média, 10%, ou seja, 90% vai embora. Dissipa na forma principalmente de calor, como a questão traz aí. Então aqui, qual seria o nível trófico mais superior? A gente iria de gabarito letra A, carnívoros. Aqui, basicamente, herbívoros e produtores muito abaixo da cadeia, então a gente não marcaria. Decompositor está aqui para confundir. O decompositor depende como ele estiver atuando. Porque quando um decompositor atua decompondo um produtor, ele está ganhando muita energia. Quando ele atua decompondo um carnívoro, aí ele vai ter menos energia. Então repara que como ele atua de diferentes formas na cadeia, eu não poderia marcá-lo, porque ele pode ter mais energia do que o carnívoro e em geral vai ter, tá? Em média, uma vez que ele está decompondo todos os níveis da cadeia alimentar.
Lembrando, uma cadeia alimentar constituída basicamente de produtores que são consumidos por um consumidor primário, que esse aqui é sempre um herbívoro, que depois vão ser consumidos por um consumidor secundário, este necessariamente carnívoro, ou ele pode acabar sendo também onívoro, e aí é quando ele acaba consumindo um primário e um produtor, mas isso não aparece em cadeia alimentar, tá? Só em teias alimentares, porque aí ele vai ter dois papéis. E depois a gente tem todo mundo sendo alimento do decompositor, tá? O decompositor que vai acabar tendo diferentes papéis, por isso que a gente não fala de nível trófico para ele, porque hoje em dia a gente já usa até termos mais genéricos, colocando como produtor é o primeiro nível, consumidor primário é o segundo nível, terceiro nível consumidor secundário, e aí vai crescendo os níveis. O decompositor fica fora dessa jogada, porque o objetivo dele aqui é simplesmente decompor a matéria orgânica, pegar a matéria orgânica, transformá-la em matéria inorgânica e nesse processo gerar energia para o seu corpo, tá bom? Então, vamos lá de questão agora 35, já para a parte de ciência da natureza, na qual a gente vai falar aí que o protozoário causador da leishmaniose é encontrado no sangue de um hospedeiro humano e é transmitido pela picada de mosquitos hematófagos. No caso, a gente está falando aí de um mosquito que não é o Aedes aegypti, tá? A gente tem vários mosquitos transmissores e aqui a gente está falando do mosquito flebótomo. E ele fala, para sobreviver no organismo humano, esse protozoário utiliza a seguinte estratégia. Aqui a gente tem que fazer essa conexão com humano. E aí a gente tem que ver qual é o nosso papel. O nosso papel é ser hospedeiro intermediário. E o que a gente tem como hospedeiro intermediário? Eu vou ter a reprodução sexuada acontecendo dentro do corpo deste organismo. Então nós humanos abrigamos aí o protozoário causador da leishmaniose, para deixar bem claro qual é o nome dele. É Leishmania. E aí tem algumas espécies, tá? Por isso eu vou botar o termo SP aqui. E a leishmania utiliza do nosso corpo para se multiplicar e formar novos indivíduos, tá bom? Multiplicando-se de forma sexuada. A gente ficava aqui com invasão do sistema excretor, não afeta o sistema excretor. Afeta as vísceras, então principalmente trato intestinal, ou pode afetar a pele. Tem dois tipos de leishmaniose, cutânea ou visceral. Então a gente arriscava essa daqui. Fixação no aparelho digestório, depende, e não é uma questão de fixação, porque ele não é verme, ele é protozoário. Então, na verdade, ele destrói essas células, provocando lesões muito severas, que a gente chama de úlceras. E a gente ficava entre formação de cisto tecidual e reprodução por divisão múltipla. Aqui que mora a dificuldade dessa questão, porque muita gente não ia saber se ela forma cisto ou não. E a resposta é, não forma cisto. O nosso gabarito aqui seria a letra A, reprodução por divisão múltipla, que eu falo lá na aula de reprodução, é um tipo de divisão que o protozoário é capaz de fazer, na qual ele multiplica primeiro o seu núcleo várias vezes e depois se separa, formando várias células. É uma forma dos protozoários se multiplicarem de forma mais acelerada, tá? O que é muito inteligente por parte deles. Agora vamos lá para a questão 38, que falava aí da euglena, que é um tipo de alga muito importante, e falava que ela no meio contendo nucleotídeos radioativos, foi reproduzindo por gerações. Ela fala que após o período, as células desses protistas foram homogeneizadas e em seguida analisadas quanto à presença de DNA radioativo. Nessas células, um componente que apresentou essa radioatividade basicamente está perguntando qual seria o componente o qual a gente vai ter a presença de radioatividade, porque tem o nucleotídeo radioativo, vocês têm o DNA que é radioativo. A gente poderia ver isso na membrana, no complexo Golgi, no cloroplasto ou no centríolo? Essa era a pergunta que ficava. Basicamente era saber qual dessas organelas tem nucleotídeo, tem DNA. E a resposta só poderia ser letra B, cloroplasto. Lembrando que DNA só vai aparecer no núcleo, vai aparecer na mitocôndria e vai aparecer no cloroplasto. No núcleo, obviamente, porque armazena o DNA nuclear. Agora, vai aparecer também no cloroplasto, na mitocôndria, porque são hoje organelas, mas no passado eram bactérias que tinham vida livre. Então, vai lembrar da teoria endossimbionte, teoria que mostrava que essas organelas, hoje, estão representando, na verdade, ancestrais bactérias que foram englobados por uma célula eucarionte e passaram a se comportar dessa forma como organelas. Por isso, endo, colocar para dentro, simbionte, porque atuam como simbionte, porque vão viver ajudando as células eucariontes em troca de proteção, tá bom? E a 42, ela fala aí de as células possuírem uma proteína fotorreceptora capaz de absorver raios ultravioleta, mas que tem uma estrutura de proteção para isso. E aí pergunta qual é a célula que está responsável pela proteção contra a radiação ultravioleta.
E aqui o gabarito é bem rápido. É melanócito, porque ele tem melanina, que é uma proteína importante que vai filtrar os raios UV, tá? Importante que a gente pontue quem são as outras células aqui. Fibrócitos são aquelas que vão ser formadas a partir dos fibroblastos, quando ele já não consegue produzir mais fibra. A fibra aqui não vai ajudar, vai para preencher espaço. Astrócito é uma célula importante lá no tecido nervoso, é uma célula da glia que dá suporte ao neurônio, então também não tem nada a ver com pele. Mastócito, uma célula do sistema imune responsável pela liberação de vários grânulos, tá? Atua, por exemplo, aí para criar a vasodilatação necessária para a saída do monócito dos vasos sanguíneos, para que a gente tenha defesa contra patógenos, tá? Novamente, nada a ver com radiação ultravioleta. E por fim, acredito que essa é a última dessa prova, 44, fala que a doença de Addison, que normalmente tem progressão lenta, culmina na insuficiência aí de todos os corticoides, entre eles o cortisol. Só que fala aí, a deficiência nesse hormônio no organismo provoca o aumento de qual processo? Então entenda o seguinte, se eu não tenho cortisol, o que eu vou ter de aumento? Ou seja, eu tenho que ver o que o cortisol fazia e agora ele não vai fazer e por isso vai causar um grande problema. Então, quando a gente fala do cortisol, ele promove a gliconeogênese, mais ou menos. Ele até tem uma relação indireta que pode elevar a glicemia, tá? Mas a gente está falando aqui de aumento de gliconeogênese, também estaria errado. Por quê? Sem cortisol vai aumentar a gliconeogênese? Não, ele que de uma forma indireta estimula. Hiperglicemia. Mais uma vez, o cortisol vai aumentar de forma indireta a glicemia, tá? Não é exatamente direto, mas ele pode provocar uma pequena hiperglicemia e por isso também não seria o nosso gabarito, porque o aumento aconteceria pela falta do cortisol? Não, pela presença do cortisol. Catabolismo seria quebra de moléculas. A gente tem aí o cortisol atuando na formação de moléculas e na quebra de outras. Então aqui a resposta ficaria muito genérica. Então, por exemplo, o cortisol estimula a lipogênese, formação de lipídios, mas promove a quebra de reservas na forma de glicogênio. Então a gente tem uma indireta aí. E em relação à inflamação, aqui é o nosso gabarito, essa ficaria perfeita porque o cortisol ele é um anti-inflamatório, ou seja, sem o cortisol ali eu vou ter um aumento da inflamação, tá bom? Não gosto muito da questão, até porque catabolismo é muito genérico e hiperglicemia e gliconeogênese tangencia aí nas beiradas do que o próprio cortisol faz, tá? Mas aqui, se você não fosse cair na pegadinha do português, seria uma questão bem direta, porque todo mundo lembra do cortisol como anti-inflamatório. Lembrar que ele é até usado na medicina dessa forma, tá bom? Agora vamos seguir para o primeiro EQ de 2024. A primeira questão fala aí da estrutura celular onde ocorre a decomposição da substância tóxica denominada no texto, que está falando dos radicais livres ou espécies reativas de oxigênio. E aí, quando a gente fala de espécies reativas de oxigênio como o superóxido, a gente só pode pensar em peroxissomos. Muita gente poderia pensar aqui nos lisossomos, mas lisossomo faz digestão intracelular. E ao fazer digestão intracelular, a gente está falando de moléculas que são importantes para a célula que vão ser reaproveitadas, que não é o caso. Aqui é metabolismo de toxina. E aí você poderia pensar em retículo plasmático liso, só que ele não está aqui, então isso já deixava claro. E o retículo plasmático liso ele vai trabalhar sim outras toxinas, mas quando a gente fala de radicais livres, é o papel do peroxissomo. Até por isso o nome peroxissomo, que vem da ideia de peróxido, que é uma das espécies reativas de oxigênio, é um dos radicais livres, tá? Fagossomo tem a ver com a digestão intracelular, vai se juntar com lisossomo, não faz sentido. E ribossomo seria aquela responsável pela síntese proteica. Então a gente também está falando aí de algo que não tem nada a ver com a questão. Por isso que o gabarito era mesmo letra A. Passando para a prova em si, a questão 36 é uma questão muito diretona, que nem sou tão fã, que fala aí que a melatonina ela consegue penetrar com facilidade porque ela tem uma composição na qual ela vai se relacionar bem com a membrana plasmática. E aí fala que a membrana plasmática contém moléculas de que tipo? Polares e apolares, covalentes e iônicas, positivas e negativas, redutoras e oxidantes. Gente, quando a gente está falando de redutor, oxidante, positiva e negativa, não é o caso aqui, porque a membrana em si ela precisa ser estável. Então ela não pode estar na situação de redox. Covalente e iônica não faria sentido para a questão da molécula melatonina. Até pelo fato de que existem vários minerais ali que vão fazer ligações iônicas e também tem as moléculas de ácido graxo que vão fazer ligações covalentes. Mas isso tem nada a ver com a membrana, até porque a membrana é basicamente só covalente.
E a resposta está aqui em polares e apolares, porque a gente tem uma parte do fosfolipídio, que a gente fala que é a cabeça dele, que é um fosfato, e é uma região que é polar. Enquanto que a parte mais inferior, onde a gente vê os ácidos graxos, a gente vai ter lipídio, né? Então a gente está falando de uma substância que é apolar. Então, essa capacidade de fazer uma membrana onde tem regiões polares e apolares é que permite que ela possa passar ambas as substâncias. Obviamente, passar livremente pela membrana, ela passa apenas substâncias apolares e pequenas. Mas com o auxílio de proteínas carreadoras, ela consegue também liberar e passar substâncias polares, tá? Lembrando que ela forma uma bicamada, então a gente tem aqui, ó, sempre dois atrelados, um embaixo do outro, tá? Lembrando que majoritariamente ela vai ser apolar. Por isso, nosso gabarito aqui seria a letra A. Questão 38 fala aí dos manguezais, importantíssimos, né, para o nosso meio ambiente, e fala que, tendo em vista essa característica aí de ter a capacidade de armazenar carbono, que ele fala ali em cima, a destruição dos manguezais pode contribuir significativamente para o seguinte fenômeno. Se eu não tenho um manguezal que tem essa capacidade de armazenar carbono, ou seja, tirar carbono da atmosfera, fixar carbono, o que eu vou acabar levando? Eu vou acabar intensificando o efeito estufa e por isso o gabarito só poderia ser a letra A. Camada de ozônio, gente, só tem a ver com um tipo de gás, que é o CFC, então não poderia ser. Redução da magnificação trófica. Magnificação trófica está falando, por exemplo, de inseticidas, pode estar falando de DDT, pode estar falando de metais pesados, que não é nada do que está sendo falado na questão, então não era o nosso gabarito. E fixação de nitrogênio atmosférico, aqui a gente pode relacionar dois grupos. Ou teria que falar de cianobactéria, ou teria que falar de leguminosa, que são os grupos, né, que são responsáveis por esse processo da fixação do nitrogênio. Tá bom? Então, gabarito aqui, letra A, bem direta essa, né? Questão 44 fala aí da pneumonia, que pode ocorrer quando a gente tem um corpo estranho entrando nas vias respiratórias, e fala que uma explicação para a possibilidade de entrada desses corpos estranhos é a comunicação entre o sistema respiratório e. Sistema respiratório, lembrar que ele vai começar aqui nas nossas fossas nasais, que vão encaminhar o ar para a faringe, que depois vai para a laringe, para a traqueia, para os broncos, bronquíolos e alvéolos. Isso aí, alvéolos e bronquíolos dentro dos nossos pulmões. Agora, quando a gente pensa em órgão compartilhado, qual é ele? É a faringe. A faringe tem a epiglote. Então, se for ar, a faringe vai acabar encaminhando esse ar em direção à laringe. E ela vai deixar o caminho para a glote aberto. Se for comida, essa glote se fecha para que a gente tenha a passagem de comida na direção correta, que é o esôfago. Então, aqui, o nosso gabarito só poderia ser sistema circulatório. Qual é o distrator aqui que eu colocaria? O circulatório, né? Que a gente tem a ideia de que tudo está conectado pelo sistema circulatório. Mas aqui ele fala de comunicação, gente. Comunicação é muito mais forte do que simplesmente ser banhado por sangue. A gente está falando especificamente de um órgão compartilhado. E por isso que o gabarito era a letra C. E a questão 46, clássica questão do Mezinsson-Stall, né? Então ele fala aí que colocou uma determinada bactéria no ambiente onde ela tinha apenas o N15, que é o vermelho aqui. Vamos colocar, na verdade, na cor certa. E aí depois ele coloca no ambiente onde só tem apenas nitrogênio 14. Deixa eu colocar aqui em azulzinho. Então aqui seria o N14, o N que é leve. E aí, com isso, a gente tinha que observar o que aconteceria após a terceira geração de bactérias cultivadas na etapa 2 e pergunta qual é o percentual de moléculas de DNA que apresentariam apenas filamentos compostos de N14. Vamos lá. Como é que eu faço uma questão como essa? Eu preciso lembrar que a replicação é semiconservativa. Então, nesse ambiente aqui, inicialmente, eu só tinha N15. Por isso que as minhas moléculas, elas eram todas vermelhas. Só que a partir desse momento aqui, eu só tenho nitrogênio 14. Então, todas as fitas novas vão precisar usar qual nitrogênio? Nitrogênio 14. Mas as fitas antigas são conservadas, então elas vão se manter. Então, toda vez que você for fazer isso, você vai separar isso aqui fazendo mais duas, né? Porque ele falou 3 gerações. Então, já foi uma, agora eu faço mais 2. Eu vou primeiro colocar as fitas antigas. Eu boto uma azul aqui e uma azul aqui. E uma vermelha aqui. E uma vermelha aqui. O que vai acontecer com as fitas novas? Lembrando, se eu estou no ambiente que só tem nitrogênio 14, então só vão ter novas fitas com nitrogênio 14.
Mas repara que eu ainda tenho fitas aí antigas com nitrogênio 15. E aí depois eu vou ter mais uma divisão, porque aí totalizam 3 divisões. Mais uma vez, o que eu vou fazer para responder isso? Eu vou escrever todas as fitas que aqui existem. Então, vou botar as duas vermelhas aqui e depois eu vou colocar as outras que são todas azuis. E as fitas novas que vão ser formadas? Essas todas serão azuis. Porque neste ambiente só há nitrogênio 14, o nitrogênio leve. Conclusão, quantas fitas mistas? Mistas eu vou ter 2. E quantas fitas só azuis, ou seja, só N14? Eu vou ter 6. Então, aquelas que têm apenas fitas N14 seria 6 de um total de 8, que vai dar 75%. Logo, o nosso gabarito aqui seria a letra C de casa, tá bom? Vamos lá para a próxima. Agora já estamos no exame único de 2023. Ele fala aí um textinho sobre a fome do Brasil, falando que o número de brasileiros sem ter o que comer quase que dobra em 2 anos de pandemia, que foi um evento trágico. E ele fala: a ausência de nutrientes na manutenção do organismo prejudica o funcionamento celular, gerando consequências para a saúde integral dos indivíduos. Quando submetidos a longos períodos de desnutrição, as células passam pelo seguinte processo. Então, quando ela está muito tempo desnutrida, ela passa a usar o que de nutrientes? O próprio corpo celular, ou seja, as próprias organelas da célula. E aí ela vai fazer um mecanismo que a gente chama de autofagia, que é feita pelos lisossomos, onde eles vão degradar organelas que não mais estão usando ou organelas que podem ser usadas aí com o objetivo de roubar esses nutrientes e aproveitar energeticamente falando. Ou seja, ela vai pegar aquelas organelas que são menos importantes a ela. Mas de alguma forma ou de outra ela precisa usar, tá, dessas organelas porque ela não tem mais energia. Exocitose tem a ver de eliminação de substâncias. Anabolismo vem de formação de moléculas complexas. A gente está quebrando, seria catabolismo. E glicosilação seria adicionar aí uma glicose à molécula. E aí não tem nada a ver com aqui a questão, porque normalmente seria um evento do anabolismo, tá bom? Vamos lá para a questão 27. Repare que essa prova é um pouco diferente, para quem não tinha visto ainda. Ela separava bonitinho pelas áreas, né? E nenhuma delas apresentou no texto base uma questão de biologia. A prática contínua de exercícios físicos aeróbios de longa duração resulta no aumento de determinados parâmetros nos músculos esqueléticos. Então ele está falando de longa duração. Se é longa duração, o que eu vou precisar? Principalmente porque ele fala de aeróbio. Eu estou falando que eu preciso de oxigênio. E qual é o tipo de fibra que é necessária para esse tipo de atividade física? É a fibra vermelha. Por isso eu já acho meu gabarito aqui. Lembrando que a fibra vermelha é vermelha por causa da mioglobina. E por que eu digo isso? Porque a única aqui que tenta fazer você confundir é a letra D, que fala concentração de hemoglobina. Hemoglobina fica no sangue, então não tem nada a ver com a nossa questão. A fibra vermelha aqui vai possuir a mioglobina, que rouba o oxigênio da hemoglobina, tá bom? Por isso que o nosso gabarito aqui era a letra C. E para a questão 28, ela fala aí que a ureia era produzida pelo organismo a partir da amônia, por meio de um conjunto de reações químicas conhecidas como ciclo da ureia. Disfunções clínicas podem interferir diretamente nesse ciclo, comprometendo a saúde dos indivíduos. Uma das disfunções é... Então ele está falando aí que você tem uma disfunção clínica que interfira no ciclo, vai acontecer aí um desses processos. Então a gente tem que pensar aonde ocorre esse ciclo. Porque se a gente está falando de uma falha na produção da ureia, eu preciso pensar em um órgão que não está funcionando muito bem. E aí vamos analisar o seguinte, quando eu falo desse ciclo da ureia, quem é que de fato vai ser responsável por isso? A resposta só poderia ser o fígado. Aqui a ideia seria confundir principalmente com o rim, né? Então, se a gente fosse falar aqui de alguma das opções que envolvesse uma falência renal, imagino que muita gente ia marcar. E a UERJ aqui foi legal, porque ela não colocou. Porque a ureia é eliminada pelo rim, mas ela não é produzida pelo rim, ela é produzida pelo fígado a partir da amônia, como a questão nos conta, tá? Então por isso que o nosso gabarito aqui seria a letra D de dado. Só para deixar claro, o baço ele vai ser responsável aí pela destruição de hemácias velhas e o armazenamento aí de parte delas. A apendicite aguda tem a ver com a inflamação do apêndice, que é o acúmulo de bactérias patogênicas naquela região, e aí você tem que retirar.
E a insuficiência pulmonar seria uma falha na nossa respiração. Poderia ter a ver com o rim, porque muitas vezes quando o nosso rim não está funcionando bem, a gente acaba não eliminando um excedente de bicarbonato ou eliminando de uma forma incorreta, gerando um desbalanço no pH sanguíneo, o que pode causar uma insuficiência pulmonar, tá bom? Vamos lá de questão 29, que fala aí que a aglutinina do trigo é uma molécula capaz de bloquear os poros nucleares das células e admita que essa substância seja introduzida em uma célula eucarionte. O processo será interrompido no interior da célula E. Então, basicamente, o que ele deu de informação para a gente aqui? Ele deu a informação de que ela vai interromper, cadê? Ela vai bloquear, foi esse termo que ele usou, os poros nucleares. Lembrando, quando a gente fala aqui de núcleo, a gente tem que pensar que o que está dentro do núcleo é o nosso DNA. Agora, esse DNA vai produzir, através do processo da transcrição, um RNA. E esse RNA ele vai sair do núcleo para que haja a presença de um ribossomo que vai ler e vai produzir uma proteína. Processo que a gente chama de tradução. Então aqui, ó, seria a transcrição e aqui seria a tradução. Então repara uma coisa, se não há o poro nuclear, qual é o evento que de fato eu estou deixando de fazer? Eu estou deixando de sair com esse RNA mensageiro aqui do núcleo. Então, a gente falaria de duplicação do cromossomo, poderia ser nosso gabarito? Não, porque tudo que está dentro do núcleo continua acontecendo. Transporte de elétrons, isso rola lá na mitocôndria, na cadeia respiratória. Síntese de proteínas, pode ser, porque sem o RNA eu não consigo fazer proteína. E D de dado, fabricação do RNA mensageiro. Essa aqui era o nosso distrator. Eu não impeço a fabricação, eu impeço o transporte, porque a fabricação, ó, ela está acontecendo aqui na transcrição. E isso continua acontecendo, porque é dentro do núcleo. O que deixa acontecer é a saída do RNA mensageiro, e com isso o que deixa de acontecer, na verdade, vai ser a síntese de proteínas. Questão muito boa, porque ela vai brincar aí com as possibilidades dentro do conceito aí de genética molecular. E vamos lá para a questão aí de número 30, que é uma questão muito interessante que fala do ciclo de vida das abelhas, que vale a gente recapitular, né? A rainha, ela vai ser diploide, tá? Então ela é 2N, e ela produz por meiose os seus gametas. Caso esse gameta seja combinado a outro gameta, que é o gameta do zangão, a gente vai ter uma fêmea, uma rainha ou uma operária. Agora, o zangão, ele é haploide, ele é N, então ele vai fazer os seus gametas por mitose. E por que eu sei que ele é N? Porque veja aqui que o zangão ele é formado a partir de um óvulo não fecundado, o que a gente chama aí de partenogênese. E esse fenômeno é natural, tá? Naturalmente, isso serve para o ciclo de vida desses seres. A divisão, né, basicamente a determinação sexual aqui é determinada por você ter apenas um conjunto de cromossomos ou um par de cada cromossomo. Se você tem um par, é fêmea. Se você só tem um conjunto, você é macho, é zangão. Por isso que as pessoas brincam que o zangão, coitado, não tem pai, porque ele realmente não vai conseguir ter a participação de um macho no seu nascimento. Ele vem só da rainha. E ele fala, considere que a espécie de abelha apresenta um cromossomo transmitido apenas por espermatozoides. Ó, então esse cromossomo só vai ser passado por espermatozoide. Quando um dos espermatozoides fecunda o óvulo, todos os demais cromossomos paternos são destruídos, permanecendo somente de origem materna. Ou seja, toda vez que a gente tem esses espermatozoides participando, todos os paternos são destruídos, só sobra o da mãe. Se só sobra o da mãe, quem é que vai nascer? Quem é que de fato aqui nasce? Vai ser sempre um macho. Por que sempre o macho? Porque é sempre aquele que só tem um conjuntozinho de cromossomos. Então, ao longo prazo, o predomínio desses cromossomos é desvantajoso para a população de abelhas por formar apenas indivíduos do seguinte tipo: machos. Machos por quê? Porque só tem aí cromossomos maternos. Lembrando que o zangão, por definição, não tem pai. E com isso, a gente vai ter o resultado aí, que seria a presença de apenas um conjunto cromossômico, tá bom? Vamos lá para a questão 31, que fala de leite e bebida láctea, tá? A gente tinha que interpretar um pouquinho essa tabela, mas eu já vou já voltar para ela. E fala aí, a partir dos dados nutricionais apresentados, pode concluir que apenas um dos processos biológicos listados é igualmente assegurado pelo consumo de leite e bebida láctea. Ou seja, ele quer saber qual que continua normal.
Quando a gente fala de proteína, comparando aqui leite integral com bebida láctea, bebida láctea tem menos. Quando a gente fala de gordura, bebida láctea tem menos. Quando a gente fala de lactose, igual. E quando a gente fala de cálcio, bebida láctea tem menos. Conclusão, qual é o único que tem de fato a sua quantidade assegurada? A lactose. Então ele queria perguntar o que continua acontecendo e para que eu uso a lactose? Eu uso para a produção de ATP na glicólise. Porque lembrando, a lactose é um disacarídeo que vai formar dois monossacarídeos, a glicose e a galactose. A galactose a gente não aproveita, tá? Vai para bactérias. Mas a glicose, essa a gente vai usar na respiração celular ou na fermentação, tá? Dependendo aí da presença ou da ausência de oxigênio. E aí por isso a gente fala de produção de ATP na glicólise, que acontece independente dos casos. Formação de reserva de energia a gente poderia pensar a longo prazo, mas assim, só um pouquinho a mais de glicose vai gerar uma reserva tão grande assim de glicogênio? Não faz sentido. Reconstrução de fibras musculares, a gente está falando de proteína, e mineralização dos ossos do organismo, a gente estaria pensando na questão do cálcio, tá? Então aqui não vai servir pra gente. Questão 32 fala aí da diapedese, que vai ser um processo no qual as células do sangue saem da corrente sanguínea e penetram em diferentes tecidos para executar uma função que garante a sobrevivência do organismo. Então ele queria que a gente lembrasse o que era diapedese. Diapedese, como ele explica ali, é a saída dos vasos. Qual é a célula que faz isso? É o monócito. E ao fazer isso, ela se transforma naquela célula que tem o nome mais famoso, que é o macrófago, que vai fazer aí duas coisas, tá? Vai lembrar que o macrófago já foi tema aí de questões da própria UERJ, então a gente precisa lembrar. Ele apresenta antígenos, ou seja, ele consegue captar parte dos agentes infecciosos e mostrar para o linfócito CD4, bem como ele tem a capacidade de fagocitar. É fagocitando que ele coloca para dentro e depois ele degrada através ali dos seus lisossomos, tá? Agora, aqui ele nem foi tão exato, ele foi muito singelo e muito simples. A função seria, ele poderia apresentar antígenos, ele poderia colocar fagocitar, mas ele simplesmente colocou proteção, tá? Coagulação tem a ver com plaquetas, então não poderia ser. Cicatrização teria a ver com fibroblasto, também não poderia ser. E oxigenação tem a ver com hemácias, que também não seria o nosso gabarito. Por isso que o gabarito era mesmo letra D, que é o caso do monócito, mas é o caso, tá, gente? Quando ele fala esse termo proteção, ele está sendo até mais genérico. A gente está falando de todos os leucócitos, células brancas, células de defesa imune, tá bom? Vamos lá para o exame único de 2022, na qual a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido adiposo marrom, que é abundante nos recém-nascidos e nos mamíferos que hibernam, que são ricos em mitocôndrias e vão possuir uma proteína desacopladora. Essa palavra aqui é muito importante, porque ao desacoplar, o que a gente acaba fazendo? Em vez de produzir ATP, eu vou produzir calor, tá? E ele fala depois, essa proteína, ao desfazer o gradiente de prótons, permite o fluxo desses íons para o espaço intermembranoso da matriz mitocondrial, que assegura a sobrevivência do organismo. Ele deixa no ar, ele não fala pra gente que é a questão do calor. Desse modo, os adipócitos de gordura marrom apresentam a redução do seguinte processo. Essa questão me dá uma raiva, porque ao falar redução, eu posso ir para calor? Não, porque na verdade ele estimula o aumento da produção de calor. A resposta está aqui na letra B. Reduz a produção de ATP. Por quê? Quem é que ela acaba atrapalhando? A desacopladora, ela atrapalha a chamada ATP sintase. Olha o nome dela. Se ela é ATP sintase, o que ela faz? Ela sintetiza ATP. É isso que ela vai acabar deixando de fazer, tá? E isso é muito importante que vocês entendam, porque esse conceito aí da ideia de produção de ATP, a gente pensa que isso vai se aplicar sempre a todas as células. E as células adiposas marrom são exceção à regra. Elas têm a recepção aí de um hormônio chamado de irisina, que estimula a produção de uma molécula, que é essa aí, que é a desacopladora, chamada de termogenina. Olha o nome dela, termo de calor, genina de geração. E aí ela vai gerar calor, por quê? Ela desloca o fluxo de prótons, impedindo a ação da ATP sintase, e aí acaba produzindo calor no local, tá bom? Questão 27, uma questão que vai falar aí sobre um exemplo de seleção natural. Aqui vamos ler o texto só para a gente ter uma ideia. Ele fala do porco do mato, é um grande predador de cactos, e fala que apesar da sua boca resistente, quando há muitas opções de alimentos, os alimentos normalmente optam por consumir cactos com menos espinhos. Por quê? Para não se machucar.
Considere que a população de cactos, na presença do porcos do mato, passou uma mudança indicada no gráfico abaixo. Então repara que curva 1 vai ser a curva que representa o impacto da ação desses predadores em um período inicial e a curva 2 representa o impacto após o longo período, ou seja, já acontecendo um processo de seleção natural. O que aconteceu aqui? A gente teve um deslocamento. Antes, a gente tinha, em média, 90 espinhos. Agora aqui a grande maioria passa a ter 110 espinhos. Eles aumentaram o número de espinhos, mas o que aconteceu aqui? Essa é a pergunta. Aconteceu um processo de seleção que é direcional. Direcional é quando favorece um extremo, ou seja, favorece um diferente do original. E aqui a gente tinha 90, mudou o padrão, foi para um extremo, foi para mais. Então a gente tem uma seleção direcional. Seleção estabilizadora é quando favorece o mediano. Então, se a gente tivesse aqui tendo a mesma quantidade se mantendo, talvez mais indivíduos, ou seja, um gráfico, deixa eu botar uma cor diferente para não ficar como se fosse aquele ali, a gente veria um gráfico mais ou menos assim, ó. Ou seja, eu estou favorecendo ainda mais aquele que já era favorecido. E a disruptiva? A disruptiva, ela seria quando a gente tem o favorecimento dos dois extremos, tá? No gráfico, ela apareceria mais ou menos assim, ó. Uma barriguinha para cá, uma barriguinha para cá. Ou seja, ou menos espinhos ou mais espinhos. Mas aquela quantidade, basicamente, desaparece. Porque aqui seria a ideia de favorecer dois extremos. E aqui a gente bota no meio, né, a seleção convergente, tem nada a ver com esse tipo de seleção. Ela, na verdade, é quando a gente tem dois indivíduos de ancestrais diferentes que apresentam características similares. É o caso do tubarão e do golfinho, né, que são muito parecidos, mas têm ancestrais bem diferentes. Um é peixe e outro é mamífero, mas porque a seleção natural foi a mesma. Não é o caso aqui, porque a gente está falando de uma espécie única, então só nisso já poderíamos riscar a convergente. Isso aqui é só porque a UERJ tinha 4 opções, né? Tinha que colocar um quarto nome que não existe nessas classificações. Vamos lá para a questão 28, que fala de tatuagem, que era realizada aí de 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo. E ela fala ali um pouco das cicatrizes aparentes e bababá, e fala que no processo de cicatrização, a formação de queloide deve ser a ação das células denominadas. E aí, gente, o que é o queloide aqui? Vamos deixar claro. O queloide vai ser um acúmulo de matriz. A matriz, lembrando que é o líquido, né, e também fibras que vão acabar envolvendo as células do tecido conjuntivo. Então, basicamente, o que ele está perguntando? Qual é a célula que produz matriz extracelular? E por isso a nossa resposta só poderia ser fibroblasto, tá? Aqui, já bem direto, a gente já tinha falado na questão passada, quando aparece fibroblasto, que seria uma célula produtora de matriz, mas aqui talvez fosse para confundir com a ideia de osteoblasto e condroblasto, porque a palavra blasto aparece aqui as 4 vezes. Blasto vem de construção, tá? Mieloblasto vai formar as células mieloides, então é um tipo de célula-tronco capaz de formar várias células do tecido conjuntivo, como a própria célula adiposa. Osteoblasto vai estar presente no osso, osteo, tá? Vai levar à deposição de matriz orgânica e inorgânica e depois transforma-se no osteócito, que vai compor o osso. E o condroblasto é aquele que produz matriz extracelular, mas aonde especificamente? Na cartilagem, tá? Então, tanto o osteoblasto quanto o condroblasto até são produtores de matriz, mas não é na pele. É o osteo no osso, condro na cartilagem. Por isso não eram nossos gabaritos. Enquanto que o fibroblasto é aquele que produz matriz na pele, especificamente ele fica dentro da derme, tá bom? 29 fala aí, considere a união entre um homem portador da doença de Leber, neuropatia causada por uma mutação no gene mitocondrial, e uma mulher normal. A proporção de descendentes desse casal que apresentará a doença do pai corresponde a 0%. Por que 0%? Porque a gente vai ter sempre o pai aqui não passando nada quando a gente fala de mitocôndria. Quem passa as mitocôndrias é apenas a mãe. Então o DNA mitocondrial de um indivíduo é igualzinho da mãe. Então eu é igual da minha mãe, que é igual dos meus irmãos, porque a gente tem a mesma mãe. Então também vai ser igual da minha avó materna, que vai ser igual da minha bisavó materna e toda a minha linhagem materna, assim por dizer, tá? Os homens não passam mitocôndria, vale dizer que o homem só passa o seu núcleo, ou seja, quando o espermatozoide chega até o ovócito 2, ele só passa o núcleo, todo o resto fica para fora, tá? Então aqui por isso que seria 0, porque quem é afetado é o homem não passa DNA mitocondrial. Pela mulher ser normal, todas as crianças serão normais, tá bom? Normal, aspas, né? Essas coisas esquisitas da genética. Questão 30.
Experimentos controlados em um laboratório demonstram que peixes criados em aquários com temperaturas mais elevadas apresentam, quando adultos, tamanhos menores do que os outros da mesma espécie, submetidos a temperaturas mais baixas. Isso alerta para um dos potenciais do efeito do aquecimento global sobre o metabolismo de animais marinhos. Então repara uma coisa, a gente está tendo um animal ficando cada vez menor porque a água está aquecendo. E aí a gente teria que pensar, o que o aquecimento aqui da água vai provocar? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso já apareceu em outras provas, então por isso vale a pena a gente recapitular. O aquecimento global, ao aquecer a água, ela vai diminuir a concentração de oxigênio disponível. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? Os animais morrem, muitas vezes asfixiados. Isso rola muito, tá? Um exemplo de onde a gente observa isso é perto de usinas, tá? Principalmente usinas nucleares, mas usinas termoelétricas de qualquer forma também vão fazer esse tipo de processo. Por quê? Elas usam a água para resfriar o caldeirão delas ou o reator nuclear, no caso das nucleares, e com isso a gente acaba devolvendo uma água quente, uma água com bem menos oxigênio, e os animais acabam vindo a falecer. Tá? Então isso tem a ver principalmente com o estresse respiratório. Problema osmótico não tem nada a ver, porque não vai mexer na quantidade de água. Atrofia das gônadas não faria um organismo menor, deixaria de ter filhos. E transtornos sensoriais também não tem nada a ver com o crescimento. Pode afetar, tá, o aquecimento da água, mas muito indiretamente, não vai afetar a questão do tamanho. Agora, pense bem, se ele tem menos oxigênio, ele vai ter menos energia, logo ele não cresce muito. Essa é a ideia. Tá bom? Por isso, gabarito letra B de bola. Vamos lá para a questão 31, fala que a vincristina é uma substância utilizada aí como quimioterápico e interfere na distribuição igual do material genético. Então vamos lá, vamos marcar isso que ela interfere, porque isso aqui é o mais importante. E aí vamos seguir para o texto. Ele fala depois que interfere na distribuição do material genético para as células filhas durante a divisão celular, o que compromete a viabilidade dessas células. Neste processo, a estrutura celular diretamente afetada pelo medicamento é denominado vacúolos, ribossomos, mitocôndrias ou microtúbulos. A resposta só pode ser letra D de dado, porque é o microtúbulo que vai formar o que a gente chama de fuso acromático. E é importante entender que na anáfase a gente tem uma célula que vai separar o seu material genético. Então isso aqui seriam os seus cromossomos separados, as suas cromátides irmãs. O fuso acromático é justamente aquela cordinha proteica que vai acabar levando as cromátides cada um para o seu lado. Se isso não acontece, a gente não tem a divisão acontecendo, tá? Lembrando que isso aqui seria a anáfase, que não é realizada. E só para deixar claro, por que ele quer fazer isso? O câncer nada mais é do que uma multiplicação celular. Então, é um tecido que não para de crescer. E para isso eu preciso fazer o que para conter o câncer? Parar as divisões celulares. É por isso que a gente vai abusar e usar de moléculas que interferem no ciclo celular, para que a gente não tenha a divisão acontecendo, tá bom? Questão 32, vamos lá ler o textinho antes. Ela fala que a sobrevivência das ninhadas de filhotes de aves requer muitos cuidados, envolvendo grande gás de energia por parte dos pais. Em função disso, várias espécies, outros indivíduos da população manifestam um comportamento altruísta, deixam de se reproduzir para auxiliar no cuidado da prole alheia. O gráfico a seguir representa a probabilidade de ajuda dos indivíduos da população em função do seu grau de parentesco com os pais. Então repare que quanto maior o grau de parentesco, maior a probabilidade deles ajudarem. Ou seja, se for muito distante, ele não vai fazer muito questão de ajudar esta criancinha. E ele fala, com base no gráfico, conclui-se que a principal vantagem desse comportamento altruísta é redução de genes deletérios. A gente está deixando animais que têm problemas morrer? Não, então não pode ser nosso gabarito. Aumento de variabilidade genética, eu não estou tendo menos reprodução, porque alguns indivíduos estão deixando de se reproduzir, então não vai aumentar a minha variabilidade, vai reduzir a variabilidade. Maior frequência de um genótipo? Talvez, porque são menos indivíduos reproduzindo e são organismos geralmente altruístas. Então, isso pode até ser verdade. Menor taxa de genes homozigóticos. Ele não fala para mim quem é o homozigoto. Então, como é que eu vou saber se há um aumento de homozigotos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como ele não fala na questão, eu não posso marcar. Com isso, a questão já tem um gabarito aqui, que é a letra C de casa. Tá? A ideia é o seguinte, menos indivíduos se reproduzem, então esses indivíduos vão tender a favorecer este determinado genótipo. E repara que eles tendem a ajudar justamente quem é próximo, ou seja, isso aqui talvez possa até gerar
pequenos casamentos consanguíneos, que pode ser ruim, né? Mas a gente não sabe dizer se isso afetou essa população, até porque continuam rolando. Vamos para o Exame Único de 2021. Acho que a gente está chegando mais ou menos na metade. O Exame Único de 2021, ele começa aí falando da presença de peixes em rios e lagos que pode diminuir a função do aporte de matéria orgânica proveniente de esgotos não tratados, o que contamina o ecossistema aquático. Nessa situação, o desaparecimento de peixes em rios contaminados deve-se ao aumento na população de bactérias que realiza o seguinte processo. Então vamos lá. Ele está falando que teve um aporte de matéria orgânica. Quando a gente fala de aporte de matéria orgânica, qual é o tipo de poluição da água que a gente está estudando? É a chamada eutrofização. E a eutrofização termina por matar esse corpo d'água porque vai acabar tirando todo o oxigênio do ambiente e com isso nenhum ser vivo vai sobreviver, apenas decompositores anaeróbios que vão demorar a fazer esse processo de decomposição e ainda vão deixar um cheiro desagradável ali. Agora, quem é responsável por acabar com esse oxigênio é o excesso de bactérias aeróbias, tá? Então ele está falando do aumento de populações que vão realizar o quê? Se são bactérias aeróbias, elas vão realizar a respiração aeróbia. Por isso o gabarito aqui é a letra A. Nutrição fotoautotrófica, a gente está falando aí de basicamente cianobactérias. Não é isso que aumenta lá. Remoção de gás carbônico, mais uma vez falando de fotossíntese, o que inutiliza a letra B também. E fixação de nitrogênio do ar, de novo, se a gente está falando de corpo d'água, era a cianobactéria. Então só poderíamos marcar aqui a letra A. Questão 27, uma questão que eu detesto. Não é um erro, mas assim, não é boa. Ela fala aí que uma medida profilática contra o vírus da Covid era higiene adequada com álcool etílico. Não era a melhor forma de se proteger, tá? A melhor forma era lavar as mãos com água e sabão. Por quê? Vamos lá. Em primeiro momento, a ação da substância envolve a destruição da seguinte estrutura do vírus. Aqui a dificuldade é que muita gente não conhecia a estrutura do vírus da Covid. O vírus é um vírus envelopado, ou seja, ele tem uma membrana lipídica em volta dele. E por isso água e sabão era a melhor ideia. Porque o sabão, ele é anfifílico, ele é anfipático. Logo, ele se liga tanto a regiões polares quanto apolares, como o detergente. E a gente vai ter a ligação à membrana que é apolar e vai ter a degradação dessa membrana. Por isso que é importante lavar as mãos, nesse caso, nesse tipo de vírus, que é igual ao vírus, por exemplo, do resfriado, também tinha essa membraninha. Agora, o álcool também ajuda na degradação dessa membrana, porque o álcool acaba reagindo com componentes dessa membrana, o álcool que é extremamente polar, tá? E poderia levar a lesões nessa membraninha. Por isso o gabarito aqui era envelope lipídico, tá? Enzima de replicação eles não têm necessariamente, tá? DNA e RNA, ou tem um ou tem o outro, e no caso é um vírus de RNA, mas o RNA está protegido lá dentro do capsídeo. Então tem um envelope, o capsídeo e lá dentro o RNA, tá? Só para visualmente vocês entenderem, então o DNA ou o RNA, que é o material genético, no caso aqui é o RNA, fica lá dentro. Depois eu tenho um capsídeo feito de proteína protegendo e envolvendo essa estrutura, tá? E muitos vírus param aqui. Mas no caso, esse tipo de vírus, que é o vírus envelopado, ele tem uma estrutura a mais, que é uma membrana ou um envelope de lipídio. Outros exemplos, tá? A gente pode citar o rinovírus, que é um vírus de resfriado, e a gente pode citar o HIV. Todos eles também têm, além do SARS-CoV-2, que é o vírus causador aí da Covid-19. Vamos lá para o 28. Alimentos como denominados probióticos, como a kombucha e iogurte, vão ser benéficos à saúde humana. Isso não é novidade para ninguém, as pessoas conhecem isso, mas muita gente não sabe por quê. E a ação desses micro-organismos resulta na quebra de moléculas de celulose? Não, a gente não consegue quebrar celulose de jeito nenhum. Tá? A gente não tem esses micro-organismos. Neutralização da acidez do suco gástrico. Como é que uma bactéria vai neutralizar a acidez do suco gástrico? Não faz sentido. Aumento na produção de glóbulos vermelhos, não, porque essas bactérias vão se manter vivas, elas não vão para o sangue. Então o nosso gabarito só poderia ser a letra D, controle das bactérias patogênicas intestinais. E aqui é importante que vocês entendam o seguinte, como assim controle? Essas bactérias dos probióticos são bactérias boas, bactérias que são simbiontes com a gente, que vão ser positivas para a gente e positiva para elas também essa ação. Então elas ocupam o espaço de bactérias que nos fazem mal. E com isso é uma troca aí justa, bem interessante, e vai acabar evitando que a gente desenvolva muitos problemas intestinais. Por isso vale muito a pena tomar probiótico sim, principalmente para quem já perdeu o apêndice, porque o apêndice armazena essas bactérias intestinais que a gente tem. É uma reserva nossa, então se você não tem apêndice, caso você tenha uma diarreia, você perde drasticamente a diversidade da sua microbiota, tá? Fiquem ligados nisso.
Questão 29 fala aí que considere uma mulher duplamente recessiva para os dois genes. Então, se ela é duplamente recessiva, ela é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Localizados em cromossomos diferentes que estão envolvidos na determinação de uma característica dos seres humanos. No ovócito secundário dessa mulher, produzido a partir de divisões celulares normais, pode-se encontrar o seguinte arranjo de cromossomos para estes genes. Então vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem etapas, tá? E aí vamos desenhar a primeira delas, que seria a ovogônia. A ovogônia, ela é 2N. E aí, nesse caso, a ovogônia ela ainda não se transformou no ovócito 1, que também é 2N, mas o ovócito 1 ele já está preparado para fazer a divisão celular, que depois vai acabar dividindo num globo polar, que é descarte, tá? Que é N, e uma outra célula que é o ovócito 2, que já é haploide. E esse ovócito 2 forma um outro descarte, que é um outro globo polar, e por fim o óvulo, que seria o gameta propriamente dito, que só vai se formar caso haja fecundação. Agora vamos entender o que está acontecendo em cada uma dessas etapas aqui. Deixa eu até puxar esse desenho para cá, para a gente ter espaço para desenhar o que está acontecendo em cada uma dessas etapas. Então lá na ovogônia, vamos imaginar que não houve fase S ainda. Então eu vou ter 2 cromossomos de cada, mas ainda não duplicados. Se ela é aí homozigota para os dois e estão em cromossomos diferentes, eu vou ter esse padrão aqui. 2 cromossomos Azinho e 2 cromossomos com Bzinhos. Aqui um Azinho, tá? Ficou feio. Vamos refazer. Quando ela passa aí pela fase S, vamos colocar que aqui seria o momento que ela faz a fase S, ela vai ter 2 cromossomos duplicados com Azinhos e 2 cromossomos duplicados com o Bzinho. O que vai acontecer na anáfase 1? Eu vou separar os homólogos, ou seja, um desses cromossomos aqui vai acabar sumindo para um lado e o outro vai para o outro lado. A mesma coisa vai acontecer aqui com esse. Eu fico apenas com um desses cromossomos. Conclusão, aqui no ovócito 2 eu vou ter um cromossomo duplicado, Azinho, Azinho, e um cromossomo duplicado, Bzinho, Bzinho. E por fim, o que vai acontecer quando chega ao óvulo? Eu vou voltar a ter cromossomos simples. Eu vou ter apenas um de Azinho e um de Bzinho. Nesse caso, como ele quer o ovócito 2, a gente precisaria procurar alguém que se parecesse com isso daqui. E a nossa resposta já está aqui na letra B de bola. Tá? A letra A, ela vai fazer referência ao óvulo. Tá? Então, se fosse óvulo a pergunta, a gente marcaria aqui a letra A. A letra C não pode ser, porque está faltando o B. Cadê o Bzinho? E a letra D, eles estão no mesmo cromossomo. Pode isso? Não pode, tá? Eles têm que estar em cromossomos diferentes, como a questão disse isso pra gente, tá bom? Aqui, ó, cromossomos diferentes. Então, isso estava errado. Vamos lá de questão 30, tá? Questão que vai falar aí de um gráfico que representa o percentual de absorção de luz dos diferentes comprimentos de onda no espectro luminoso das clorofilas A e B. E aí a gente vai ver que a absorção da clorofila B, vamos botar ela em verde, ela vai ser prioritariamente aqui no azul e no laranja avermelhado. Enquanto que a clorofila A, eu vou botar de amarelo, mas ela também é verde, tá? Prioritariamente no violeta e aqui no laranja mais avermelhado. E aí ele fala, admita que a seguinte profundidade de penetração, diferentes cores do espectro visível em águas oceânicas são totalmente transparentes sem qualquer turbidez. Veja que a diferença no comprimento de onda vai definir o quanto vai penetrar. A que mais penetra é o azul, né? E a gente vai ver aí o que menos penetra seria a cor vermelha. Considerem profundidades superiores a 100 metros. Ó, veja que 100 metros, deixa eu até usar outra cor, só tem o azul. E nos quais penetrem somente comprimentos de onda maiores que 480, ou seja, é daqui para lá. Ele pergunta pra gente, com a base na análise do gráfico, é possível chegar à seguinte conclusão sobre a presença de clorofilas A e B nas algas encontradas nessas profundidades. Ó, vamos olhar aqui esse gráfico. Se a gente depender de clorofila A e B olhando para o vermelho, alguém vai sobreviver aqui? Não, porque o vermelho não tem ninguém chegando ali, não tem luz chegando nessa região, então não pode. A gente precisaria da questão do azul. Só que o azul, veja aqui, ele chega bem, mas o azul é absorvido pela clorofila A?
Não. Mas ele é absorvido pela clorofila B, que está aqui, ó. Repara que como é só 480, eu nem estaria pegando tudo, né? Eu só estaria pegando essa faixazinha aqui, ou seja, daqui até aqui, bom. Daqui em diante, péssimo, vou estar ferrado. Mas eu pego parte do azul, tá? Então aqui o gabarito só pode ser letra C de casa, apenas clorofila B presente. Só para deixar claro que essa questão é uma interpretação maior de gráfico, então é importante que vocês entendam que ele deixa claro duas coisas. Ele quer dizer que só vai ter, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui, ele só vai ter de 480 para lá, então esse é o limiar de luz que vai chegar, e ele fala que o vermelho não chega, ou seja, esse aqui acaba não sendo importante porque não passa dos 100 metros. Então, basicamente, o trecho que eu quero é só azul acima de 480. Essa é a faixa ideal. E a gente vê que nessa faixa aqui, somente há a atuação da clorofila B. Por isso que nosso gabarito aqui era a letra C de casa. Questão 31. Fala aí da mucolipidose 2, que é uma condição hereditária que afeta aí o crescimento. Ela fala que ela é causada pela deficiência na enzima envolvida no processo de fosforilação de pré-enzimas e que vão ser enviadas aos lisossomos. Sem a fosforilação adequada, essas pré-enzimas são encaminhadas para fora da célula em vez de serem utilizadas nos processos de gestão intracelular. A disfunção provocada por essa síndrome de processos adequados da fosforilação e transporte de pré-enzimas ocorre na seguinte organela. Ele está perguntando para a gente quem é que fosforila enzimas, fosforilar, colocar fosfatos. Então a gente está falando de processamento. E quem é que envia, tá, essas enzimas? Quem é a organela que secreta substâncias, que libera substâncias para outras organelas ou até forma outras organelas como lisossomo? O nosso gabarito está aqui, ó, letra C de casa, complexo de Golgi. Ribossomo já falamos hoje, síntese proteica. Mitocôndria ainda não tínhamos falado, é a produção de energia, calor ou ATP. E retículo plasmático liso, já falamos, mas não anotamos. Aqui a gente tem a síntese de lipídios. A gente pode falar do armazenamento de sais. E a gente pode falar da desintoxicação. Eu falei isso lá na questão do peroxissomos, tá? A desintoxicação, lembrando, toxinas como venenos e muito mais podem ser a atuação aqui do retículo plasmático liso. E questão 32, para fechar essa provinha, fala aí, considere um DNA de fita dupla que deu origem, sem qualquer erro, pelo processo de transcrição, ao filamento de RNA mensageiro, com 150 adeninas, 300 guaninas, 250 uracilas e 200 citosinas. A quantidade de nucleotídeos de cada tipo de DNA na dupla fita original corresponde a... Então vamos desenhar isso aqui, ó. Se eu tenho um RNA, no qual ele vai ter 150 Us, 300 As. Não, 300... Ih, gente, fiz besteira. Vamos voltar. 150 As, depois 300 Gs de guanina. Vou botar mais aqui pro ladinho. Depois 250 Us de uracila e por fim 200 Cs de citosina. Esse aqui seria o nosso DNA, o nosso RNA, perdão. Esse RNA, obviamente, ele foi lido a partir de um gene. Lembrando que o gene vai ser um trecho do DNA que leva à formação de uma proteína. Então, no gene eu vou ter o oposto aqui. Se eu tenho 150 As aqui, qual é o par do A da adenina? São 150 timinas, T. 300 guaninas significa dizer que aqui eu li 300 citosinas. 250 uracilas, o U vai parear com o A. Então eu tenho 250 adeninas. E por fim, se eu tenho 200 Cs, é porque eu tenho 200 Gs aqui nesse DNA. Só que é importante que a gente diga que o DNA ele não é de fita simples, ele é de fita dupla. E aí por isso a gente vai acabar observando aqui a presença oposta desse complementar. Ou seja, eu vou ter 150 As nessa fita, 300 Gs, 250 T's e 200 C's nessa fita. Tá? E aí eu tinha que somar uma por uma. Então vamos lá. Timina eu tenho 150 com 250, eu tenho 400. Depois, adenina eu tenho 250 com 150, eu tenho de novo 400. Que era óbvio, né? Se formam pares tem que dar o mesmo valor.
Cs, eu tenho 300 e 200. Logo, eu tenho um total de 500. E Gs, a mesma coisa, porque forma o par. Logo, o nosso gabarito só poderia ser letra D de dado. Tá bom? Vamos lá de questão 4 do EQ 2020. Agora a gente volta a ter 2 EQs, tá? Faltam 4 provinhas aí. A gente vai falar aí de várias mudanças ambientais que interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. E ele fala aí de principais reservatórios de carbono, está falando de rochas, sedimentos, oceanos, biosfera, combustíveis fósseis e hidratos de metano. Então, ele fala: a exploração intensa de recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos e compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Uma consequência é. Então ele quer saber qual é a consequência de explorar esse tipo de rocha e sedimento. Ou seja, eu vou liberar carbono para a atmosfera. Então eu estou falando principalmente de efeito estufa. Então gabarito aqui, letra B de bola. Redução da eutrofização, a gente teria que estar falando de alguma forma de tirar a matéria orgânica do rio. Como é que estudar a rocha faz isso? Aumento da camada de ozônio, teria que liberar mais ozônio. Então também não faz sentido. E redução da fixação de nitrogênio teria que afetar leguminosas ou cianobactérias, que não é algo que está sendo afetado aqui. Até porque ele fala claramente ciclo do carbono e não ciclo do nitrogênio. Tá bom? Por isso que o gabarito era B. Essa é bem diretona, né? Aí depois ele fala aí na questão 35, ele volta ao contexto do DNA. Veja que a UERJ adora, né, DNA. Considere uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu 2 divisões mitóticas, originando 4 células filhas. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade serão. Então vamos lá. Eu tinha uma molécula de DNA com todas as citosinas radioativas, ou seja, está todo mundo ali radioativo. Só que após esse procedimento, eu tiro ela do ambiente radioativo e coloco no ambiente sem radioatividade. E eu deixo ela fazer 2 divisões. Então vamos imaginar que a DNA radioativo é o DNA verde, é o DNA do Hulk. O que vai acontecer quando a gente tem a saída dessa célula do ambiente radioativo? As fitas verdes radioativas vão servir de base para a formação aí de novas fitas de DNA. Lembra, replicação semiconservativa. Mantém a antiga e a partir da antiga eu faço uma nova. Eu vou usar o laranja como não radioativo aqui. E depois eu vou ter mais uma divisão, foram 2 divisões, e eu vou ter um total de 4 células, tá? Agora, as 2 aqui do meio vão receber a fita não radioativa, as 2 da ponta vão receber a fita radioativa. E quais serão as cores das fitas novas? Todas não radioativas, por isso laranja. E aí eu pergunto para vocês, quantas dessas células aqui vão ser radioativas? Eu tenho 1, 2. Logo, o gabarito é letra B de bola. Muito parecido com aquela questão que a gente fez lá do experimento do Mesenson e do Stoll. Questão 37 vai de novo falar de timina, tá? Ela dá aí um gráfico onde fala de fragmentos de DNA diferentes e o percentual de timina. E ele fala que para 4 fragmentos a desnaturação foi realizada mediante aquecimento sem alteração de pH, a mesma temperatura inicial. Para começo de conversa, o que é desnaturar uma molécula de DNA? É separar a dupla fita, tá? Então eu basicamente estou separando quem? As ligações de hidrogênio. Lembrar que a adenina pareia com timina e citosina pareia com guanina. Agora, quantas ligações elas fazem entre si? Elas fazem 2 ligações de hidrogênio entre adenina e timina e 3 entre citosina e guanina. É isso que acaba deixando de acontecer. Eu vou separar, tá bom? Agora, vamos entender o seguinte. Ele fala aí, no processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do fragmento X. Se eu estou falando de maior quantidade de energia, significa dizer que eu tive que aquecer muito. Ou seja, eu tinha mais ligações de hidrogênio. E quem é que vai ter mais ligações de hidrogênio? Quem tem mais timina ou quem tem menos timina? Quem tem menos. Porque se eu tenho menos timina, significa dizer que eu tenho menos adenina, logo eu vou ter muito mais de citosina e guanina. Só pegando os 2 extremos, porque obviamente seria um dos 2 extremos, né, gente? Aqui eu tenho 10% de timina, logo eu tenho 10% de adenina. Quanto que eu tenho de C e de G em W? Eu tenho 40, 40. E no Z ali? No Z é o oposto. Eu tenho 40% de timina. Logo, eu tenho 40% de adenina. E vou ter 10% de C e de G. Ou seja, a proporção de C e G aqui é baixa.
qual das duas aí dos extremos vão ser de fato mais difíceis de desnaturar, ou seja, mais difíceis de se separar? Vai ser o W. E aí com isso nosso gabarito é letra A. Lembrando, quanto mais ligações, mais difícil a separação, mais eu vou precisar aquecer para desnaturar essa moléculazinha, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, questão 41. Questão 41 fala aí, determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Esse processo é denominado dois pontos. Gente, qual é o processo que o Darwin não sabia? Ele não conhecia os estudos do Mendel. Então ele não conhecia o contexto de hereditariedade. Isso vai ser resolvido depois no processo aí do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, que responde como as características surgem, mutações, e como elas são passadas adiante, através da recombinação gênica, tá? Lembrando que o Darwin ele foi contemporâneo do Mendel, mas o Mendel ele morre meio sem ter a popularidade que deveria. Então só vão ler os trabalhos dele muitos anos depois. Uma pena. E a questão 43 fala aí, em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes do corpo humano. Tudo uma resposta à adrenalina, né, como a questão conta pra gente. E ele fala, a liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo. Eu detesto quando a UERJ faz isso, mas vocês veem que ela faz bastante. Redução, ou seja, a adrenalina reduz o quê? Para começo de conversa, a adrenalina regula sístole ventricular? Não, porque eu tenho que bater o coração, gente. A sístole é a contração ali dos ventrículos. Isso não pode deixar de acontecer. Dilatação brônquica vai diminuir quando eu tenho adrenalina? Não. A dilatação brônquica vai aumentar. Por quê? Eu preciso de mais O2. Então eu dilato o brônquio, aumento o tamanho para que passe mais ar atmosférico. Batimento cardíaco vai aumentar também, porque eu preciso circular esse oxigênio mais rápido. Agora, o peristaltismo intestinal, esse sim vai diminuir. Por quê? Durante o período de luta e fuga é o momento correto para eu fazer digestão do alimento? Vale a pena eu desperdiçar energia num processo de digestão se eu estou correndo de um inimigo, se eu estou correndo de um predador ou até se eu estou correndo atrás de uma presa? Não, não é o momento para isso, tá? Por isso que o gabarito aqui é letra D de dado. E 45, acho que é a última dessa provinha, ela fala aí das abelhas que estão desaparecendo, né? Uma grande pena. Muitos ainda não explicam corretamente isso. A gente tem várias possibilidades, mas nenhuma forma já única de explicar isso. Ele fala, alguns ecossistemas são gravemente afetados pelo desequilíbrio aí da falta das abelhas. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelha é diminuição da necessidade de água. Gente, polinização tem alguma coisa a ver com água? Não. Isso aqui seria um problema na raiz, por exemplo. Redução da dispersão das sementes? Também não. Quem é que faz dispersão das sementes? É o fruto. Não tem nada a ver com polinização, porque polinização, entendam, que está afetando as flores. Perda de variabilidade genética? Sim, porque sem polinização não está havendo fecundação cruzada, ou seja, os gametas de uma planta não estão sendo levados até outra, e com isso a gente vai acabar tendo perda de variabilidade genética. E limitação da taxa de fotossíntese? Não. Quem faz fotossíntese tem nada a ver com pólen. Quem faz é a folha. Então, por isso, não era o nosso gabarito. Vamos para o segundo EQ de 2020. Primeira questãozinha aí que, mais uma vez, vai envolver os microtúbulos, né? Ela meio que antecipou esse ano que cairia no ano seguinte. E aí fala, durante o processo de divisão mitótica, então tá falando de mitose, cuidado com isso, porque isso aqui não é uma meiose. Os microtúbulos são responsáveis pelo processo de espiralação do DNA. Isso aqui, espiralação, uma outra palavra para condensar. Não. A gente não precisa ali dos microtúbulos. Quem é que a gente vai usar aqui? São proteínas chamadas de histonas, no qual eu enrolo o DNA. Recombinação dos alelos. Isso aqui acontece apenas em meiose. Então não é a nossa resposta. Duplicação da cromátide, isso aqui acontece na fase S, então vai depender de algumas enzimas, né? Como a helicase, a DNA polimerase, a proteínas SSB e muito mais. E organização dos cromossomos, sim, é eles que vão colocar eles assim em fila e depois vão separar. Então o nosso gabarito aqui era a letra D de dado. Essa aqui era do texto base, tá? Vamos lá para a questão 37. Os axônios de algumas células nervosas são envolvidos pela bainha de mielina. Algumas não, gente. Todas do nosso corpo. Uma membrana plasmática rica em lipídios. A composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. E aí, qual é o papel da bainha de mielina? A bainha de mielina é feita de gordura. É feita de lipídio. Logo, ela conduz eletricidade?
Não. Então o que acaba acontecendo com o impulso nervoso? Ele que está passando por aqui, ó, ele vai saltar e vai passar para esse ponto. Depois ele salta para esse, para depois saltar para cá. Ou seja, o impulso só passa, de fato, onde não há bainha de melina. E isso acelera o impulso, porque ele não precisa passar em todo o axônio, que é comprido. Ele só vai passar em trechos, que a gente chama de nódulos de Ranvier. Por isso o nosso gabarito já está logo aqui de cara, ó, isolar o impulso nervoso. Quando ele fala de aumentar a polarização, não, porque não interfere, tá, na parte elétrica, é gordura. Fornecer energia para o sinal elétrico não precisa, ali aquela gordura tem que ser mantida ali, ela não pode ser usada para o mecanismo de produção de energia. E estimular a bomba de sódio e potássio, mais uma vez, não tem nada a ver aqui com o transporte em si, tá bom? Por isso que o gabarito era a letra A. Questão 39 fala aí de um indivíduo de sexo masculino que deseja investigar informações genéticas de ambos os seus avós maternos. Essa informação pode ser encontrada no seguinte material genético. Gente, autossômico sempre pode ser, né? Porque autossômico vem dos dois lados. Então, provavelmente é o nosso gabarito. Cromossomo Y só vem do pai. Então, não resolveria para mim. DNA mitocondrial só vem da mãe. E aí você vai dizer, ah, mas poderia ser avós maternos, mas o pai da mãe passou DNA mitocondrial para ela? Não. Então, não ajudaria. Corpúsculo de Barr, isso aqui é o X inativado, que vem aparecer depois numa questão discursiva da UERJ, tá? Então o X inativado só veio da mãe. Então, como é um homem, não vai adiantar para mim. Fora que homens não têm corpúsculo de Barr, tá? Então não seria uma boa forma de investigar. Ele tem um X, mas não está inativado. Só é inativado nas mulheres, porque as mulheres têm 2X, então elas inativam um e mantêm um ativo. Tá? Por isso nosso gabarito era mesmo letra A. Lembrando que genes autossômicos são genes que não estão em cromossomos sexuais. Ou seja, a gente tem no total 23 tipos de cromossomos, né? Porque a gente tem um par de cada, totalizando 46. O único que é diferente é o sexual, que é o par 23. Do 1 ao 22 a gente chama de cromossomos autossômicos, tá bom? 42. No chamado doping sanguíneo, os atletas retiram determinado volume de sangue e reintroduzem no corpo no momento próximo à competição. Esse procedimento melhora o desempenho do atleta, possibilitando o aumento do seguinte parâmetro sanguíneo. Se eu estou botando sangue, gente, e eu estou falando de atleta, vai aumentar a capacidade anaeróbia sem oxigênio? Não. Aumentar a agregação plaquetária, isso é uma coisa boa, formar coágulos? Não, seria péssimo, podia entupir um vaso desse rapaz. Concentração de ácido lático, sim, vai aumentar. Talvez o ácido lático se tinha no sangue. Isso é péssimo, é toxina, tá? O ácido lático tem que ser destruído. Então essa aqui era bem direta, era o número de eritrócitos. Lembrar que tem uma outra forma de fazer esse doping, que é o uso da EPO, eritropoetina. Você bota esse hormônio, que normalmente é produzido pelo rim humano, em resposta a um ar mais rarefeito, e a gente vai ter um aumento na produção das hemácias. Hoje é muito fácil de pegar isso no exame de sangue, tá, gente? Então, por isso que a galera não faz mais, porque a ideia do doping, obviamente, não é ser pego. 45, uma questão aí que ficou muito polêmica na época, porque muita gente não sabia o que o glúten era de fato, tá? Mas aqui é bem simples, ela perguntava, a molécula do glúten inadequado silícico é classificada como o quê? E a gente associa glúten muito a carboidrato, né? Porque está presente em vários carboidratos, como o macarrão, como a cerveja. E não é um carboidrato, tá? Na verdade, o glúten é uma proteína presente em vegetais, a qual a gente tem uma dificuldade, tá, na sua digestão, a ponto que a gente não digere, propriamente dita. Só que algumas pessoas, os celíacos, não só não digerem, como tem uma resposta imune a este tipo de material no seu corpo e com isso vão acabar tendo uma reação inflamatória e que vai deixar aquelas vilosidades intestinais do indivíduo inexistentes. E aí com isso a pessoa não tem absorção correta. Ou seja, ela não absorve bem os nutrientes e com isso ela tende a emagrecer e ficar desnutrida. Isso é péssimo, que a pessoa começa a ter falhas também em outros tecidos por aí, tá bom? Agora, o gabarito aqui é letra C, porque o glúten é uma proteína. Primeiro aqui de 2019, faltam duas provinhas aí, vamos lá para a questão de número 4, texto base. Fala que no processo de transmissão da febre amarela, sabe que apenas as fêmeas do mosquito se alimentam de sangue de seres humanos e macacos. Um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é
E é uma pergunta comum, muita gente já deve ter se feito, né? Por que só a fêmea que pica, não o macho? O macho se alimenta de frutas, de néctar, muitas vezes ele é polinizador. Ele não faz mal a ninguém, mas o néctar não tem tanta energia quanto o sangue vai ter. Agora, por que a fêmea precisa de mais energia? Porque ela vai produzir os ovos. Então, ao se alimentar de sangue, ela consegue produzir mais ovos e por isso ela gera mais filhos. Isso é muito interessante, por isso que a gente vê esse padrão entre os mosquitos, tá? E aí o gabarito aqui seria a letra B de bola. Vamos lá para a questão de número 35, que é uma questão muito esquisita. Vamos parar um pouquinho aqui para falar sobre ela. Ela fala de dois tipos de materiais, tá? A EMAP e a MAP. Qual é a ideia? A EMAP, ela permite trocas com o ambiente, enquanto que a MAP, ela não permite trocas. Ou seja, fica isolado lá. Agora, a chave da questão não é nem isso. É basicamente você entender esses gráficos. O que está acontecendo aqui no início e no fim? A gente tem uma diferença muito grande? Não, eu tenho uma manutenção. Agora, aqui não. Eu tinha bastante O2, agora eu tenho pouco. Eu tinha menos CO2 e agora eu tenho muito. Mais CO2 vai ser ruim para uma planta? Mais ou menos, né? Porque o CO2 pode ser usado para fotossíntese. A maioria das células até essa altura do campeonato já estão morrendo, então não vão fazer fotossíntese. Agora, a falta de oxigênio aqui é problemática. Por quê? Esse oxigênio aqui vai manter essas células o maior tempo possível vivas, mas mais do que isso, elas vão evitar a proliferação de um grupo de bactérias que é perigoso. Quando eu não tenho oxigênio, quem é o único indivíduo que sobrevive aqui? São os seres anaeróbios. Agora, quem são os seres anaeróbios mais famosos? São os decompositores. E aí, com isso, eu estou proliferando cada vez mais dessas bactérias que vão acabar causando um mau cheiro desagradável, bem como vão acabar causando a degradação do alimento. E aí, tornando ele inviável para a gente comer. Então, quando ele fala aqui, com base na análise dos gráficos, a vantagem da EMAP para MAP na conservação das hortaliças vai ser impedir a troca de gases? Não, ela permite a troca, então não pode ser o nosso gabarito. Reduzir a oxidação dos alimentos na embalagem não é questão de oxidação, é questão de decomposição, tá? C. Evitar a proliferação de micro-organismos aeróbios? Pode ser e será nosso gabarito. E permitir alterações acentuadas na atmosfera modificada. Permitir alterações, gente? Vejam aqui, a gente tem, na verdade, uma manutenção, fica quase que igual. O oxigênio sobe um pouquinho o gás carbônico. Então não permitir alterações acentuadas. Por isso, não poderia ser também esta última, tá bom? Por isso, gabarito letra C mesmo de casa. Questão 38 mostra pra gente aí uma separação de homólogos, né? E muita gente não notou isso, mas toda vez que eu tenho aqui uma separação de homólogos, eu não preciso nem pensar. Eu já sei o que está se tratando aqui. Se é a separação de homólogos, com certeza é meiose. E aí, por isso, eu precisaria pensar em formação de células reprodutivas, que seria o nosso gabarito letra D de dado. Ah, mas eu não percebi isso, como é que eu vou saber? Gente, a UERJ só tem 4 opções, e muitas vezes nesses casos, como só tem mitose ou meiose, ela te colocaria aí numa possibilidade de você pensar, então pode ser mitose, mas aqui tem 3 gabaritos para mitose. Reposição de célula morta, mitose. Multiplicação de celular assexuada, criação de clone, mitose de novo. E produção de células totipotentes, células tronco, fazem mitose. Lembrar que célula tronco tem alta capacidade mitótica e alta capacidade de diferenciação, que não está cabendo na questão. E uma outra forma de você notar, tá, que aqui está rolando isso, ó, é a questão do crossing over. Vejam que houve uma troquinha aqui nas perninhas, fazendo com que a gente pudesse evidenciar mais uma vez que é uma meiose, tá bom? Questão 42, fala aí de macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática passando do meio externo para o meio interno. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente de membrana plasmática. Lembrando, a membrana plasmática, a gente já falou isso hoje, seria apolar majoritariamente. Então, substâncias polares não passam livremente, elas só passam na presença de proteínas de membranas, que vão formar canais ou transportadores. E aí, a gente vai ter a passagem de substâncias polares, tá? Por isso que o gabarito aqui era a letra B. Lembrando, só funções, o colesterol regula a fluidez da membrana, então ele pode deixar mais rígido ou mais fluido, dependendo da temperatura.
triglicerídeo não está na membrana e açúcares estão atuando no reconhecimento. É o que forma o que a gente chama de glicocálix, tá? Que é importante para a gente entender qual é o tipo celular e se é do próprio organismo ou se é de outro organismo. Tá bom? Questão 44. Com o objetivo de reduzir impactos ambientais, os cientistas vêm testando alternativas a substituir o plástico comum pelo PHB, polímero que é produzido a partir do bagaço da cana, que se transforma em CO2 e água quando se decompõe. Então, seriam os bioplásticos, né? Plásticos feitos a partir de seres vivos, então não tem nada aí que não vai ser degradado. Uma vantagem para o meio ambiente está associada à seguinte característica do novo polímero. Ele interfere no ciclo do carbono? Mais ou menos, né? Eu vou prender aquele carbono ali por mais tempo, mas logo vai ser decomposto? Não faz muito sentido. É composto por uma fonte renovável? Isso é bom, porque o plástico ele não é feito de fontes renováveis, ele é feito a partir do petróleo, que é uma fonte não renovável. Intensifica a magnificação trófica? A gente já falou de magnificação trófica hoje. É metal pesado, é inseticida, não tem nada a ver. Ah, mas por que colocou aqui? Porque o microplástico acaba intensificando a magnificação trófica. O microplástico tende a se acumular no nosso corpo. Mas tem microplástico a partir da cana? Não, porque não é um plástico, é um bioplástico. Esse não tem produção de microplásticos, tá? E é resistente à degradação bacteriana? Não, ele não é resistente, o que é excelente, porque vai haver decomposição, então não vai deixar rastros no ambiente, não deixa vestígios, tá? Então o nosso gabarito era mesmo letra B de bola. E por fim, o último aqui, a gente fala aí de um processo de evolução que foi muito interessante, né? Que a imagem aí está mostrando pra gente as duas espécies de peixes que foram separadas no Istmo do Panamá e aí depois elas surgem a partir de uma única população. Evento que a gente chama de especiação, que houve por uma barreira geográfica impedindo a conexão, logo a gente tem uma especiação chamada de alopátrica, tá? Lembrar que alo vem de diferente, e aí a gente está falando de isolamento geográfico primeiro. Enquanto que a especiação, simpátrica, sim vem de igual. Aí a gente tem apenas isolamento reprodutivo. Vale dizer que o outro também tem isolamento reprodutivo, tá? Esse aqui são os dois, mas ele começa com o geográfico. Tá? Então, a alopátrica tem os dois isolamentos, simpátrica só reprodutivo. Mas isso não é isso que ele pergunta na questão. Ele fala, o processo evolutivo que deu origem às duas espécies é denominado cladogênese. Cladogênese vem da ideia de formar clados, que vão ser grupos de seres vivos, que podem ser as espécies. A palavra que ele quer confundir você aqui é anagênese. Por quê? Cladogênese vem da ideia de formação de novas espécies, enquanto que anagênese é a evolução sem a formação de novas espécies, tá bom? Ortogênese, formação aí inicial dos nossos órgãos, e morfogênese, formação morfológica, características externas. Não tem nada a ver, tá bom? Questão 35 fala aí de um processo de produção dos leites sem lactose, fala que o leite é aquecido em altas temperaturas e após resfriamento adiciona-se a enzima lactase. Com esse processo, o produto gera menos desconforto aos intolerantes à lactose, que é o carboidrato presente no leite integral. Eu, como intolerante à lactose, sei bem que ao colocar a enzima lactase no meu leite, eu vou degradar já a lactose em galactose e, por fim, a glicose. Com isso, não tem lactose para o meu corpo digerir, por isso que não vai me irritar. Agora ele fala, na fabricação do produto, descrita no texto, aguardar o resfriamento do leite tem finalidade de evitar o seguinte processo. Então ele falou que o leite é superaquecido, isso acontece por causa da pasteurização, que é uma ideia de matar os micro-organismos. Se a minha lactase tivesse ali naquele momento, o que ia acontecer com essa enzima? Ela ia sofrer desnaturação. Então eu espero resfriar e depois eu coloco a enzima. E aí, com isso eu evito o processo conhecido como desnaturação. Lembrando que desnaturar é perder a forma tridimensional, ou seja, ela sai da estrutura terciária e volta para a primária ou secundária. Ou seja, ela perde forma e função, porque a função de uma proteína está atrelada sempre à sua forma tridimensional. Questão 37, questão aí de teste de paternidade, ele pergunta aí com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe com pai diferente do apresentado é o de número 2 pontos. Então ele teria que perceber qual bate com a mãe, mas não bate com o pai, porque ele quer saber quem é filho só da mãe, tá? Então vamos olhar aqui o primeiro bebê, ó. Se você olhar a primeira, ele bate com a mãe, a segunda, ele já bate com o pai.
a terceira bate com o pai e a última bate com a mãe. Então pode ser o filho número 1? Não, porque ele é filho biológico dos dois casais. Filho número 2. A primeira aqui, vejam, não está na mesma linha do pai. A segunda está na mesma linha ali da mãe. Terceira não está na mesma linha do pai. A quarta está na mesma linha da mãe. E a quinta também está na mesma linha da mãe. Pode ser o filho número 2? Pode. Eu nunca gosto de marcar, prefiro checar todas, porque essas linhas são muito tênues. Na hora da prova é bom usar sempre uma reguinha, tá? Aqui a gente vai ver o filho 3. O filho 3 está batendo com o pai. Já não poderia ser o que a gente quer, né? Mas só para vocês verem, ó, ele bate com a mãe, aqui ele bate com o pai, aqui ele bate com o pai, aqui bate com a mãe. Novamente ele vai ser filho do casal. E o filho 4? O filho 4, ó, veja que ele não bate aqui com o pai, está um pouco abaixo. E a gente vai observar também que ele não bate com a mãe, ó. Então, nesse caso, ele não é filho do casal, ponto. Então, assim, não é filho nem do pai, nem da mãe. Então, não é o que a gente quer o filho biológico da mãe com um pai diferente. Então, o gabarito aqui seria a letra B de bola. Questão 40, fala aí, durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o feto. Uma delas é o saco vitelínico, que armazena reservas, tá, para o embrião. No nosso caso, o nosso saco vitelínico é muito reduzido, porque a gente tem conexão com a mãe, então não faz sentido guardar reservas. A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestral. E aí a gente se pergunta, quem é que usa esse saco vitelínico que vocês conhecem popularmente como a gema do ovo, que são os nutrientes para o embrião? Eu estou falando dos ovíparos, tá? Talvez, o grande extrator aqui seria os amoniotélicos, que são aqueles que têm o ovo amniótico, que são os répteis, as aves e nós mamíferos. A gente perde a casca do ovo, mas mantém o âmnio e os anexos embrionários. Só que o saco vitelínico ele vem até antes, tá, do ovo amniótico. É o único tipo de anexo embrionário que está presente desde lá dos peixes. Então por isso que o gabarito aqui era ovíparos e não amoniotélios. Mas agora, repara que o que ele está mostrando aqui, ó, essa películazinha aqui, onde esse bebezinho está imerso, isso é o âmnio, tá? Aí o gabarito seria a letra A, se ele perguntasse sobre o âmnio e não sobre o saco vitelínico. E questão 44, para a gente fechar essa aula, ele fala aí que em determinados casos os consumidores terciários são menores do que as populações dos consumidores primários e secundários. E aí fala para a gente observar essa imagem aí, que é uma imagem de uma pirâmide energética, uma pirâmide de números. Aí não deixa claro, né? A população de falcões é reduzida em comparação com a de tordos e de caramujos em função do seguinte fator. Não, ele está falando que é a pirâmide de números, né? Aí ele bota, perda energética ao longo dos níveis tróficos seria uma possível resposta? Sim, porque se a gente fosse desenhar uma pirâmide energética, seria similar, ela seria convencional. À medida que passa nível trófico, a gente vai sempre ter perda de praticamente 90%. Então se aqui eu tinha 1000 joules de energia, aqui eu vou ter 100, aqui eu vou ter 10, aqui eu vou ter 1 joule. Ou seja, a cada passagem de nível trófico sobra em média 10%. Então tem muito menos energia disponível lá no último nível trófico. Faz sentido você não ter tantos indivíduos. Vou marcar já, mas vamos ler as demais. Demanda elevada por vegetais pelos herbívoros. Isso impacta no falcão? Não. Digestão lenta de celulose pelos decompositores. Decompositor não digere celulose. Competição interna por recursos entre predadores. Está falando só de um, não tem competição, porque não está mostrando outra espécie. Então, se for cadeia alimentar, não tem competição, tá? Então não pode ser a letra D. Por isso, nosso gabarito era mesmo a letra A de amor. Bom, gente, essas foram as questões. Deixa eu conferir aqui se acabou mesmo. Acabou. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida aí para os meus alunos em sala podem me perguntar. Para os demais, podem mandar dúvidas nos comentários também. Isso é importante para que vocês sempre estejam aprendendo e não levem dúvidas a seguir. O importante não é acertar 1000 questões, não acertar 10.000 questões. O importante não é a quantidade, sim a qualidade do estudo de vocês. Então, se você não entendeu a questão, busque entender até o final. Porque se cair de novo uma questão parecida, aí você já vai acertar, tá bom? Eu estou preparando também uma lista de exercícios pensando na UERJ e eu vou colocar no mesmo link que eu coloco já todos os materiais lá, como o mapa metabólico, os cadernos e tudo mais, tá bom? Isso devo colocar ao longo desse mês de agosto ainda, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e valeu!